A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, amados, para trazer o resumo da nossa lição de número 10. As profecias despertam e traz esperança. Nós vamos ver aqui o texto áureo que diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E a verdade prática diz: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. As profecias, ela tem os seus objetivos. Primeiramente, nos despertar, alertar o povo de Deus, e também de produzir esperança. Porque nós não somos oniscientes, nós não sabemos o futuro, mas Deus sabe. E quando Deus nos revela o futuro através das profecias, como no caso do livro de Apocalipse e dos profetas do Velho Testamento, as profecias se cumpriram, estão se cumprindo e muitas vão se cumprir. Então isso aí traz em nós uma esperança. Então, queridos, é uma bênção essa lição que vai nos trazer um grande despertamento através dessa lição. A nossa leitura bíblica em classe está em Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 10, que fala da chamada de Jeremias. Joel, capítulo 1, versículo de 1 a 13, e Apocalipse, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Então, nessa lição, nós vamos estudar a profecia bíblica do Antigo e do Novo Testamento. Então, os profetas, eles foram pessoas escolhidas por Deus para anunciar. Entendeu? É Deus que escolheu os profetas e deu a eles as profecias que nós precisamos ouvir. E essa mensagem profética, ela tem, e que nós já falamos, ela tem o objetivo de gerar em nós um despertamento, né? Arrependimento, fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. Então, cada vez que Deus fala conosco, a nossa fé é acrescida. Ok? Então, nós vamos ter uma lição muito importante e muito interessante. Também, te pedindo aí aquele pedido de sempre, para se você não se inscreveu em nosso canal, você se inscreva aí, tá? Nos ajudando a continuar divulgando a palavra de Deus. A importância é essa. E também, dá o seu like, se você gostar do vídeo, dá o seu like, deixar o seu comentário, de onde você é. E também é muito importante que você compartilhe com seus amigos, com seus grupos, e dá um toquinho no sininho para você receber notificações de novos vídeos que nós vamos colocando. Tem uns 420 vídeos mais ou menos, né? Você clicou na minha foto, no meu nome, aí você vai abrir todos os vídeos. Aí você vê o vídeo que você desejar, tá bom? Agora, antes da aula, eu quero apresentar aqui meus livros da minha autoria. Esse aqui é o Cristão, a Igreja e o Mundo. E esse aqui é Subindo os Degraus da Fé. Esses dois livros aqui são profundos e ao mesmo tempo simples, que servem para novo convertido, até para quem não é crente. Subindo os Degraus da Fé. E se você desejar uma melhor intimidade com o Espírito Santo, esse livro vai te ajudar muito, tá? Muito, muito mesmo. Penetrando nas profundezas do Espírito Santo. E esse aqui, o Batalha Espiritual, os Santos em Guerra, significa que você, ao aceitar Jesus, você tem uma batalha espiritual. Então esse livro vai te ajudar a enfrentar essa batalha do dia a dia. Como adquirir esses livros? Você pode adquirir ele pegando o número da minha conta, depositando, ou pelo Pix. Vou deixar o zap aí na descrição, o meu zap. Você liga para mim se você se interessar, e esse livro vai chegar pelo correio nas tuas mãos aí, na tua casa, ok? Deus te abençoe, tamo junto. Bem, vamos lá, introdução. Os livros proféticos, eles do Antigo Testamento, eles se dividem em profetas maiores e profetas menores. Essa questão de profeta maior ou menor não está falando da importância do livro, mas do tamanho deles, ok? Livros como Isaías, Jeremias, Ezequiel, né, em matéria de volume, em comparação com o livro de Joel, é pequenininho, né? Então, é por isso que tem esse profeta maior e menor. Não é de importância, mas
do tamanho do livro. Os profetas maiores, eles vão de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. São esses livros chamados profetas maiores. E os profetas menores, que são 12, eles vão de Oséias a Malaquia. E no Novo Testamento, o livro profético que nós conhecemos é o Apocalipse. Entendeu? Somente. Então vamos lá. Número 1, o profeta maior, os profetas e a profecia. A palavra grega profeta significa proclamador e intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente é usada por Nabi, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Então o profeta, ele nunca fala no seu nome. Se ele está entregando, isso custou sair, né? Entregando a mensagem, ele está dando uma mensagem de Deus, não é dele. Entendeu? Ao entregar uma mensagem, ele não entrega uma mensagem própria. O profeta nunca fala de si mesmo. Ele sempre entrega uma mensagem que vem do céu, da parte de Deus. Ok? Então, o profeta que se apresenta a si mesmo como tal, isso aí não é um profeta de Deus. O profeta de Deus é apenas um emissário, trazendo uma mensagem do céu para a terra. Entendeu? Então ele está sempre pregando em nome de Deus. Ok? Assim diz o Senhor. O profeta não fala dele mesmo. Se tem algum profeta falando de si mesmo, ele pode ser profeta menos de Deus. Ok? Então os profetas tinham acesso à presença dos reis, eles tinham, né, essa moral. Os profetas, eles ofereciam-lhe assessoramento e, quando necessário, até censuravam seus atos. E quando um profeta, muitas vezes, por censurar o ato do rei, alguns até eram mortos. Né? Quantos não foram mortos à pedrada por não concordar com os erros do rei? Entendeu? Então isso aí acontece. A gente precisa prestar atenção nisso. Então a Bíblia, ela registra o seguinte: a palavra, o termo grego para profecia é profeteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, quer presente ou futuro. Então, sempre é algo que Deus está falando que nós desconhecíamos. Deus sempre, nas suas profecias, ele traz algo desconhecido para nós, ok? A não ser quando ele está trazendo uma mensagem de juízo através dos profetas para levar o povo ao arrependimento, ok? Número 2 aqui, o profeta Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá, conforme nós vimos em outras lições. Eram as 12 tribos, foram divididas. 10 ficou com Jeroboão, reino do norte, e 2 ficou com Roboão, reino do sul, né, que é Judá e Benjamim. E Isaías e Jeremias eles profetizaram para o reino do sul, para o reino de Judá. Entendeu? Então, Isaías denunciou que a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino. Deus mostrou que ia acontecer, mas ninguém deu ouvido. Jeremias principalmente sofreu demais com isso, mas eles não deram ouvido a Jeremias nem a Isaías. Entendeu? Então Isaías denunciou a rebeldia do povo, apontou o cativeiro como juízo, predisse o retorno de Judá ao exílio, do exílio. Então Deus a profecia foi completa, já mostrou pela rebeldia deles que eles iriam para o cativeiro, mas na profecia também Deus já mostrou eles retornando. 70 anos depois, Jeremias profetizou isso também. Entendeu? Então, predisse o retorno de Judá ao exílio. Profetizou a respeito de Cristo, tal como seu nascimento de uma virgem, sua descendência de Davi, seu ministério libertador. Então, é por isso que Isaías ele é conhecido como profeta messiânico, porque na verdade foi o profeta que mais profetizou a respeito de Jesus. Por isso que ele tem esse apelido de profeta messiânico, que honra até o seu ministério, que foi um ministério muito longo. Bem, Jeremias, agora,
Jeremias igualmente apontou a queda de Judá também. E por causa do pecado anunciou a restauração do remanescente. Do mesmo jeito que Isaías mostrou a queda, ele também aqui mostra, ok? Mas mostra também o que? O retorno, ok? Inclusive foi Jeremias mesmo que profetizou os 70 anos que eles estariam lá na Babilônia, e foi justamente o que aconteceu, ok? E nas lamentações de Jeremias, o termo registro do clamor de Judá pelo perdão divino. Quando Israel vê, né, o Judá vê a miséria que ficaram, Lamentações de Jeremias explica a miséria que Israel ficou. Israel não, Judá. Ambos os profetas anunciaram também despertamento e esperança. Porque Deus sempre, quando ele punia o povo com o castigo devido à rebeldia deles, mas Deus sempre trouxe uma mensagem de esperança. Deus nunca quis distinguir, acabar, não. Ele só corrigia, e quem aceitava a correção, ele voltava. Agora, quem não aceitava a correção se perdia de vez. Entendeu? Deus sempre corrige para salvar. Deus corrige a quem? A quem ama. Todo esse juízo divino que veio sobre Israel e Judá não era para destruir. Esse juízo divino era para despertar eles, para corrigir, para eles caírem em si e ver a diferença do Deus de Israel para os deuses que eles serviam. Quem aceitava essa correção, se corrigia e voltava para Deus, a esperança voltou no coração dele. Agora tinha uns que nunca mais queriam saber de Deus. Hoje na vida individual acontece a mesma coisa. Quem aceita a correção de Deus e volta para o Senhor, esse é um bem-aventurado. Agora, quem resiste o Espírito e não volta mais, apostatou da fé. Ok? Profeta Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel, eles profetizaram na Babilônia. Ok? Judá estava no exílio e tinha um coração realmente obstinado. Por isso que eles foram parar lá. Ezequiel, me parece aqui que aquela geração que foi, não se corrigiu não, mas aqui nasceu lá, já nasceu com vontade de vir para Jerusalém conhecer. Então Ezequiel e Daniel profetizavam na Babilônia. Ezequiel foi levantado para demonstrar no cativeiro. Lembrar de que a restauração requeria o quê? Lógico, arrependimento. Deus, ele deseja que a pessoa seja restaurada, mas não de forma hipócrita, com fingimento. Entendeu? A restauração, ela tem que ser acompanhada de arrependimento. Se não houver arrependimento, não tem restauração. Entendeu? Deus queria que o povo fosse restaurado, mas Deus queria ver neles o quê? Arrependimento. Ok? Bem, Daniel também foi para o exílio, porém como um dos oficiais da corte. Daniel, depois de todo aquele processo que ele passou, né, da forma como Deus usou ele diante de Nabucodonosor, ele se tornou ali, né, já foi considerado ele com os 3 amigos deles como os mais inteligentes no teste. Depois de 3 anos, ele se tornou um funcionário do governo de Nabucodonosor. Ele foi trabalhar no reino para ele, entendeu? Então, e dessa forma ele foi um homem muito usado por Deus, se tornou um conselheiro do rei, de vários reis. Então, Daniel também foi para o exílio, porém como um dos oficiais da corte, como um empregado, como um funcionário do governo. Então ele entendeu, examinando as profecias, que o cativeiro duraria 70 anos. Daniel, como um homem de Deus, observou o tempo. E quando ele viu que chegou aos 70 anos, ele começou a orar. Ele podia pensar assim, bem, Deus já falou que com 70 anos é problema de Deus. Não, ele foi orar a respeito do que estava escrito. Porque não adianta eu querer orar e pedir a Deus para fazer aquilo que não é a vontade dele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então não adianta eu orar por aquilo que não é a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus a profecia, se cumprir com 70 anos, Daniel pensou, então eu posso orar porque é a vontade de Deus. É assim que funciona, entendeu? E foi 70 anos que o povo de Deus ficou ali na terra de Babilônia, ok?
e passou a clamar por misericórdia. Como resposta, Deus lhe revelou o quê? Coisas profundas do futuro, que está em Apocalipse, certo? Como restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. Deus revelou tudo isso a Daniel, porque ele foi escolhido como um homem profeta de Deus. Então essas profecias despertaram a esperança e a reconciliação de Deus. Então nós vemos aqui os profetas maiores. Volto a dizer, não pela importância do livro, mas pelo tamanho dele, pelo volume. Bem, número 2, os profetas menores. Os profetas do Reino do Norte. 2 profetas menores profetizaram para Israel. Qual? Amós e Oséia. Profetizaram para as 10 tribos. Ok? Amós profetizou quando Israel vivia em grande prosperidade, né? Estava bem. Para que profecia? Está tudo correndo bem. Bem, tudo depende da forma como está correndo bem. Às vezes tudo está correndo bem no nosso modo de ver, mas diante de Deus não está bem. É aquilo que Paulo escreveu. Quando disserem a paz e segurança, vai virar repentina destruição. É o que estava acontecendo aqui. Contudo, Deus reprovava, apesar de toda a prosperidade, Deus reprovava as ações do povo, tais como suborno. Estava tudo bem, a prosperidade estava em ascendência, mas tudo debaixo de quê? De suborno, corrupção, injustiça. Está lá em Amós 2,6. Entendeu? E Amós 5,11. Em razão disso, Amós apontou o cativeiro como julgamento. Acabou, o cativeiro estava esperando eles, de braços abertos. Caso eles se corrigissem, não teria cativeiro, mas não aceitaram a correção, preferiram prosperar de uma forma errada, aquela que Deus ensinava na palavra. Oséia condenou a infidelidade de Israel como uma meretriz, né? Aquele casamento de Oséia simboliza o quê? A situação de Israel com Deus. Israel traía Deus todo dia com outros deuses. Entendeu? E Deus se feria com isso e mostrou a eles o que estava acontecendo no mundo espiritual, fazendo com que Oséia casasse com uma prostituta. Ok? Então, Oséia condenou a infidelidade de Israel, como uma meretriz, traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, luxúria, homicídio, roubo e opressão. Então, como consequência disso, a nação de Israel foi conduzida ao cativeiro proporcionado pela Assíria, que tirou ele da terra de Samaria e colocou outro povo lá e espalhou o povo de Israel, que eles nunca mais se uniram. Certo? Isso aí que aconteceu. Número 2 aqui, profeta pré-exílio. Os profetas antes do exílio. Profeta de Judá. Pré-exílio são 4. Joel, que pregou arrependimento e profetizou o derramamento do Espírito. Joel está incluído naquela profecia que aconteceu, se concluiu, né, no dia de Pentecostes. O próprio Pedro pregou isso dizendo que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. A profecia se cumpriu. Por isso que vale a pena confiar nas profecias, porque são verdadeiras, ela não falha, ela tem o tempo de Deus, mas ela cumpre, né? Depois de Joel, Miquéia que denunciou a falsa espiritualidade. Olha como é que estava ruim a situação do povo de Deus, né? Denunciou a falsa espiritualidade. Você pode ler isso em Miquéia 2,11 e 3,11. Anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro de Babilônia e o cativeiro babilônico e a restauração de Judá no futuro. Então, outro aqui, Abacuque que reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida. Ele apontou que Deus usaria os babilônicos para punir a nação. Então Deus fazia assim, usava uma nação para punir a outra. Babilônia foi usada para punir Judá. Depois Deus usou outra nação para punir Babilônia e assim por diante. Deus sempre que está punindo, mas ele usa os seus meios e métodos, que só ele é que sabe, né? Então vamos lá.
os profetas pós o exílio. Esses profetas que profetizaram depois dos 70 anos que o povo de Judá estava retornando aos poucos para Jerusalém, onde depois reconstruíram o templo, né? Também os muros através de Neemias. O muro através de Neemias. O templo veio com Zorobabel e depois Esdras, que era o sumo sacerdote. Bem, profeta pós-exílio. O profeta de Judá pós-exílio são 3. Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo, ok? E Deus prometeu promover os recursos da construção, Ageu 2:8, e assegurou que a glória dessa casa seria maior do que a da primeira. Ok? O povo ficou desinteressado, surgiu várias oposições, os inimigos se levantaram e o povo de Deus se desanimou e começou a tomar outro rumo. Começaram a pensar só em si, nas suas casas, na sua família, e esqueceram o templo de Deus. Aí o Saquitel começou a ficar furado. Então o que Deus fez? Levantou Ageu para poder trazer um despertamento para o povo. E o povo se despertou e fez aquilo que Deus queria. Vê como é importante a profecia, né? De um homem de Deus. Zacarias é outro profeta pós-exílio que animou o povo de Zorobabel a concluir o templo com a mensagem: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Essa frase aí é sacramentada, é consagrada, né? Qualquer situação a gente usa, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. O apóstolo Paulo também escreveu que tudo posso naquele que me fortalece. De uma forma dita diferente, tem o mesmo significado. Sem Deus, Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então, nós somos completamente dependentes de Deus. Não é pela nossa força, não. Pela nossa força humana, nós não vamos vencer nenhuma luta espiritual. Malaquias que repreendeu o desleixo dos sacerdotes, os pecados do povo e a negligência com os dízimos e as ofertas. O povo parou de dar dízimo, parou de ofertar e começou a dispersar, né? Os sacerdotes, os levitas, que eles não tinham mais como sobreviver. Então, e a obra parou. Aí Deus volta novamente e traz um despertamento contra a negligência aqui do dízimo e das ofertas. Então o livro encerra o cânon do Antigo Testamento e conclui que o dia do Senhor está vindo. É isso que ele mostra. 4. Os demais profetas. Agora, o profeta Jonas, ele foi enviado para pregar em Nínive. E vocês sabem que Nínive era a capital da Síria. Está lá em Jonas capítulo 1, verso 2. A mensagem era de destruição. Mas o povo se arrependeu com a mensagem de Jonas. Entendeu? Isso aí, o povo seria destruído por quê? Por causa da sua maldade. Não tinha jeito, era um povo muito mau mesmo. Mas com a mensagem de Jonas, eles se converteram. Você vê como é importante pregar a palavra de Deus? Por isso que Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Agora, quem crê e for salvo, será salvo. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, já está o quê? Condenado. Então, vocês vejam que a pregação é importante. E Jonas se omitiu um pouco, mas depois ele voltou lá e fez o que Deus mandou e a nação toda se converteu. É isso que é importante. Infelizmente, né, já no tempo de Naum, 150 anos depois, a outra geração, né, ela já não se converteram. E por isso ela foi destruída, a Síria. Né? Não é Síria, a Assíria. Então, porque tem Síria e Assíria. A Síria existe até hoje, agora a Assíria não. Certo? Então, contudo, 150 anos depois, Naum profetizou a condenação de Nínive. E os assírios foram destruídos pela insistência em praticar crueldade. Não teve jeito, ok? Porque uma geração se converte, a outra não se converteu. Não tem salvação de pai para filho, a salvação é individual. Ouviu a palavra, tem duas opções, ou aceita ou rejeita. A geração de Jonas aceitou, a geração de Naum rejeitou e perderam a bênção.
ok? Obadia denunciou a soberba dos edomitas. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Esaú era irmão de Jacó. Então, Obadia denunciou a soberba dos edomitas. Eles eram descendentes de Esaú e praticavam a violência contra Judá. Eles odiavam Judá, né? Por essa razão, Deus os condenava à destruição. Está lá em Obadia, capítulo 1, 15 a 16. Enquanto Judá seria restaurada, depois de passar pela aflição. Então, nós vamos aqui para a parte 3. O livro do Apocalipse. A autoria do livro, a autoria é de João. O apóstolo João, ele foi levado ali para aquela ilha, né? E qual era a intenção dele levar ele lá para a ilha? Era para que ele morresse lá. Mas João sobreviveu porque Deus era com ele e tinha um propósito. Às vezes Deus permite, né, certas coisas na nossa vida porque há um propósito de Deus ali com a gente. Igual Paulo. Paulo foi para Roma numa luta terrível, o navio quase que afunda, mas Deus levou ele a Roma porque Deus tinha um propósito com ele em Roma. E Deus falou para ele não se assustar, porque assim como Deus usou ele ali na terra dele, ia usar também em Roma. E ele foi em Roma. Só que ele não foi confortavelmente. E muitas vezes Deus permite que nós vá a certo lugar, não de forma confortável, né? Mas de qualquer forma ele permite que a gente chegue lá e cumpra a sua vontade, faça aquilo que ele quer, ok? Nem sempre quando Deus vai nos mandar a um lugar, vai ser com toda facilidade, com todo mundo concordando, com todo mundo te ajudando, nem sempre. Não bota isso assim como um termômetro, não. Se todo mundo está comigo é de Deus, nem sempre. Às vezes ninguém está contigo, mas Deus está. Vamos lá. João é o autor do livro. Quando ele foi parar lá na ilha de Pátimo, ele escreveu esse livro. Então, no versículo de abertura, o livro atesta ser revelação de Jesus Cristo. É o finalmente desse livro. Esse livro é uma revelação do céu. É uma revelação de Deus. O Pai deu a Jesus, Jesus entregou para o anjo passar para João. Então, assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Brevemente, no conceito humano, é amanhã, né? Ou daqui a pouco. Para Deus, nem sempre. Porque 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Nem sempre, quando Deus fala no conceito dele brevemente, é um brevemente humano, é um brevemente divino. Pode levar 1000 anos ou não. Então não se iluda com o brevemente de Deus, ok? Tenha paciência e espera. Quando Deus falou no pecado de Adão, da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Poderia ser o quê? Caim, Abel, não sei. Quando acaba, veio 4000 anos depois. Então, Deus dá a profecia, agora o tempo é com ele. Os destinatários são identificados pelas 7 cidades. Para quem foi enviado originalmente o livro de Apocalipse? Primeiramente, para as 7 igrejas da Ásia. Da Ásia Menor. Quais são? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. Então o livro, ele encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. Então, assim como Malaquias encerra o cânon do Antigo Testamento, que cânon significa os livros sagrados, assim o Apocalipse encerra o cânon do Novo Testamento, que são os livros sagrados, os 27 livros, inspirados por Deus, ok? Quando a gente fala os livros sagrados, é os livros inspirados por Deus, autenticadamente, inspiração divina. Última parte, uma mensagem de esperança. Na revelação de Jesus, Cristo disse a João, Cristo disse a João, escreve as coisas que tem visto, e as que são e as que vão acontecer. Significa o quê? O registro do passado, presente e futuro. Então, no passado, João testificou a palavra de Deus, no presente, todos devem guardar as palavras da profecia, e no futuro irá se cumprir a esperança da volta de Jesus. Porque, não só nesse livro, mas tudo na nossa vida como cristão, ela se volta para Jesus Cristo. Ele vai voltar um dia para... Paulo escreveu, se nós não tivéssemos essa esperança,
nós seríamos pior do que os incrédulos. Se nós esperar em Deus só para essa vida, nós somos pior do que os incrédulos. Entendeu? Por que nós somos cristãos e estamos aqui esperando? Porque nós não estamos esperando em Deus só para essa vida. Se você espera em Deus só para essa vida, a Bíblia diz que você é pior do que o incrédulo. Nós esperamos em Deus nessa vida, mas esperamos para a vida eterna. É lá que está o nosso ponto final. A Nova Jerusalém Celestial é lá a nossa cidade. Paulo escreveu que a nossa cidade está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória. É isso aí. Entendeu? Então, nós seríamos os mais miseráveis dos homens se esperassem em Deus só nessa vida. Vamos esperar em Deus para a eternidade também. Tá bom? Então, as revelações do futuro atestam que Deus controla a história, Satanás será derrotado, Apocalipse 20:10, o pecado será banido e aqueles que vencerem herdarão a nova Jerusalém celestial. Por isso, somos encorajados a clamar: ora vem, Senhor Jesus. Então, querido, que Deus te abençoe, que essa lição tenha falado no profundo do teu coração, tá? E não se esqueça de dar o seu like aí, se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, e não se esqueça, se não se inscreveu, se inscreva aí, nos ajuda a continuar divulgando a palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe, um abraço.